canal e hoje, mais uma vez, trazendo aqui uma pessoa que eu admiro bastante. É uma pessoa do ramo também do empreendedorismo, a qual eu tenho um grande orgulho e, assim, uma admiração tremenda pelo trabalho que ela faz. E hoje eu estou aqui com a Iva Kwan, da Safira, e também da Iva Kwan Acessórios. Iva, seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Sabe quanto eu te admiro, essa força da Maria, né? A Maria está em todos os lugares. E, assim, eu me sinto muito honrada de estar aqui pelo convite. E prazer, né? Prazer estar aqui. Ah, obrigada por ter aceitado. A gente tá que nem gato e rato, né? Sim. Aí um dia pode, outro dia não posso, outro dia a gente desmarca no meio do caminho, mas eu acho que tudo tem um momento certo para acontecer. Com certeza. E essa tua história, ela é muito bacana, me inspira e eu acho que vai inspirar muitas outras pessoas. Mas antes da gente falar com a Iva, empresária, eu queria que tu se apresentasse, falasse quem é a Iva por trás de todo esse empreendedorismo que a gente já conhece, que são essas duas empresas que você toca com tanta maestria. Conta para mim um pouquinho e para quem está nos assistindo um pouquinho de quem é a Iva. A Iva hoje ela é casada, já nós fiz 19 anos de casada já. Tenho 2 filhos, um filho de 18, uma filha de 14 anos. E há 23 anos eu comecei a empreender. Né, 23 anos eu tenho a Safira Armarinhos e há 2 anos eu tenho a Iva Kwan Acessórios, que foi um desafio muito grande. E eu aprendi muito nessa área. Vamos dizer assim, de 2018 para cá, assim, acho que foi minha revolução como empresária. Porque abrir loja, ter um negócio, todo mundo faz, todo mundo pode ter. Mas você entender do negócio, gostar do que ama, né? Entender realmente o teu propósito dentro da empresa, eu acho que faz toda a diferença. Então, acho que em 2018 foi onde a Iva se reencontrou como empresária, né? Então, assim, eu falo com muito orgulho, né, das empresas que eu tenho, aonde nós chegamos, né, com muito trabalho, né, Maria? A gente, assim, a gente não faz um trabalho de 8 horas, a gente faz trabalho de 12 horas por dia, 15 horas, então todo o nosso esforço um dia dá um resultado. E então a Iva é isso, a Iva é uma empresária, mãe, é dona de casa, adoro organizar a casa também, as meninas que me seguem sabem disso, e eu não paro, né? Então eu sou uma pessoa muito inquieta, então tô toda hora fazendo alguma coisa, se não é para me divertir, é trabalho, é networking, é jantares, eu topo tudo, né? Quando a Maria falou assim, Iva, topa fazer um podcast? Topo. Porque eu não sou aquela pessoa que fico pensando, ai, vou ver se eu quero, vou ver se eu tenho vergonha. Hoje em dia, me convidou, tô lá. Você me convida, eu me convido também. Eu me convido. Então, assim, se você não quiser que eu não esteja lá, nem me chame. Nem faz do assunto. Então, eu aprendi a me conhecer, sabe? Então, assim, foi muito importante pro meu autoconhecimento. Imagine, Iva, uma pessoa, eu sou chinesa, assim, oriental, muito envergonhada, uma família, assim, muito envergonhada. A gente não gosta de aparecer, não gosta de falar em público, não gosta de nada. De repente, eu comecei a aflorar esse meu lado, sabe? Entender que eu gosto disso. Gosto de estar com as pessoas, gosto de conversar, gosto de relacionamento. E eu me achei nesse meio. Então, assim, acho que o empreendedorismo viu em mim também a minha transparência, né? De gostar do que eu faço. Então, as pessoas que... né, minha loja de armarinhos eu tenho 23 anos. E a gente é forte nas redes sociais, como Armarinhos. Então, as pessoas vêm de fora me conhecer, querer saber quem que eu sou. Então, elas me conhecem atrás de uma telinha. E quando elas me veem na loja, ela, nossa, Iva, adorei te conhecer, você é do jeitinho que você tá na tela. E é isso que eu quero passar para as pessoas, e isso que eu sou. Muito transparente, muito verdadeira com o meu propósito. Né? Se eu vim para empreender, eu quero me dedicar, né, 1000% o meu melhor para poder empreender. Então, aí vai isso, uma pessoa muito inquieta, assim, que gosta de descobrir mundos, gosta de ir atrás de outras coisas, de ir para o novo. Nem precisa dizer, só olha a tua trajetória como empreendedora, né? Você está saindo não é saindo, você transita entre a parte de artesanato e a parte de semijoias, que são, se você olhar, são semelhantes, mas completamente diferente a parte da área da venda.
Mas uma coisa que eu sempre tive curiosidade, né? Apesar da gente estar quase porta com porta. Porta com porta. Às vezes eu vejo ela gravando lá no Paço da Liberdade. Sim, Eu falo, sempre. aí você está gravando. Então, assim, apesar da gente estar ali, eu tô ali a 18, você já tá ali a 23, mas eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história da Safira. A Safira foram os seus pais que criaram e você assumiu posteriormente? Ou já foi você que montou? Como é que é um pouquinho da tua trajetória dentro dela? Entender. Não começou da Iva, não começou, né? A Aham. gente acha, todo mundo fala assim, nossa, Iva, você que montou a loja. Não começou, começou com meus pais e não era Safira, era Topázio e Jade, aqui perto da Rui Barbosa. Então, eles tinham 2 lojas de armarinhos aqui. E daí, o que aconteceu? O meu irmão é engenheiro elétrico, o meu outro irmão que tinha acabado de formar em administração. Então, meu irmão saiu do emprego dele, o mais velho, do engenheiro. E daí, meu pai insistiu bastante para eles poderem abrir uma loja. Né? Então, abre um armarinhos. Aí que o meu irmão começou a procurar um ponto, e ele achou lá no ponto Tiradentes, lá na Generoso Marques, uma loja que já estava fechada há um tempo. E quem começou realmente essa feira foi o Vitor e o Carlos. Meus irmãos, olha Eu só. estava na faculdade ainda, não tinha interesse nenhum em abrir empresa, nem pensava em ser empreendedora. Eu acho que os meus pais sempre empreenderam, né? Eu vou contar rapidamente a história Não, dos meus fique pais. tranquila. No seu Os meus tempo. pais vieram da África, já há 50 anos. Meus pais nasceram na África, Maria. Sim. Que história, hein? E daí teve guerra na África e eles vieram para o Brasil. Então, como eles não entendiam muito negócios, eles não tiveram ensino, faculdade, só tiveram nem ensino médio. Minha mãe acho que terminou no 9º ano, meu pai acho que fez um curso técnico. E daí, o que fazer num país diferente? O que você faz? Abre uma lanchonete. Sem falar a língua. Todo mundo que vem para o Brasil daí, teve guerra na África, todo mundo, os amigos se espalharam pelo Brasil afora. E vem bastante gente, né? Vem uma colônia até grande aqui para Curitiba, Brasil. E daí eles abriram lanchonete. E não só meus pais, como outros chineses que vieram da África abriram lanchonete. Então, era o que eles sabiam fazer, cozinhar, né? Então, assim, foram aprendendo a empreender da maneira que eles achavam que era. Então, assim, eu nunca tive um incentivo, vai ser empreendedora, porque é legal, faz isso, faz assado. Eu só via meus pais trabalhando e trabalhando muito. Né? Então, acho por isso que a gente tem também no sangue de trabalhar bastante, né? E eu vi nisso, né? E eu gostava de ficar na loja, ajudando eles. E daí, depois de bons anos de lanchonete, um tio-avô meu abriu uma loja de armarinhos, a Suíta. Ele mesmo abriu a loja de armarinhos. E daí o negócio começou a dar certo e ele incentivou meus pais. Meus pais eram sócios com meus 2 tios, a abrir também armarinhos. Aí eles abriram a Topázio e a Jade aqui perto da Rui Barbosa. Primeiro foi a Jade, depois foi a Topázio. E daí foi um negócio que eles começaram a gostar, entender um pouco mais de empreender, de negócio. Porque a gente nem fala empreender. Falava que era Abriu um negócio. Comerciante, né? Comerciante. Antigamente era comerciante, você é qual a sua comerciante. profissão? Comerciante. Não era empreendedor, né? Hoje é uma palavra Hoje é muito chique. elegante, né? Hoje a gente é chique. Meu O que pai que era faz ser empreendedora? Meu pai era comerciante. Então, daí, nunca tive incentivo assim, vai abrir um negócio, vai virar empresária. Mas o meu pai incentivou muito meu irmão, né? Meu irmão saiu do emprego, daí ele falou, tá bom, vamos abrir. Eles abriram a Safira em 2003 e eu entrei, acho que 2005, assim, 2006, uns anos depois que eu me formei, eu daí trabalhei fora. Daí eu saí do meu emprego, eu falei pro meu irmão, você me dá uma oportunidade de emprego? E aí que ele me deu a oportunidade de eu estar na Safira, até me tornar referência da Safira, né? Porque daí todo mundo pensa em Safira, que né, me conhece, daí já pensa na Iva. A Iva e a Safira. Porque eu comecei a assumir muitas coisas lá. Eu entrei praticamente como uma estagiária. Meu irmão falava, vem aqui, você me ajuda a fazer isso e isso. E eu fui colocando a minha mãozinha lá dentro. Sabe? Você é irmã, mas eu fui, né, entendendo o que era. Baixo. Entender que, isso aqui acho que não dá certo, vamos tentar aquilo, vamos mudar isso de local, vamos limpar aqui, vamos organizar. E eu comecei a mudar, né? A gente fez um curso no Sebrae depois de uns anos, 5S. Nossa, foi acho que maravilha esse curso. Onde eu entendi que a gente tinha que deixar as coisas para trás, né? A gente tinha muito estoque parado, a gente limpou o que precisava doar, a gente doou, a gente liquidou muitos produtos. Aí a gente começou a entender
de negócios. Porque na cabeça dos meus pais, que queriam que a gente empreendesse, meus irmãos, pegam uma revista, colocam um varal, pendura todas as revistas. Eu falei, não, pai, não precisa ser mais assim. Não, mas tem que ser assim para vender. Então, assim, meu pai demorou para entender um pouco o nosso jeito de empreender hoje, sabe? Sim. Ele falava, não, tem que ser assim, tem que ser tudo espalhado, tem que ser bagunçado. Eu falei, não, o Armarins não precisa ser bagunçado. Sim. Aí eu comecei a montar a Safira bem organizada. Se você vai lá, você vê os fios pela sequência de cores, os tecidos. Então, foi lá, antigamente, depois do curso Sebrae, que eu entendi que não precisa a gente ter uma empresa bagunçada. Sim. Que podia ser organizada. E eu Pode estar no mesmo nicho, mas pode ser... O teu diferencial pode ser esse, né? Sim, daí, porque hoje eu entendo que a gente compra com os olhos, mas antigamente eu não entendia nada disso. Eu só fazia as coisas. Lá tá tão chique agora que eu chego lá, nem eu me acho. E a gente muda tanto também, né, Maria? A gente outro dia muda. eu cheguei lá, eu falei, não, vou ali no vizinho comprar... Tu tava lá, né? Tava. Vou ali no vizinho comprar... Era toalha pra secar o prato? Toalhado você queria, mas né? eu vendo, eu falei, tu vende? Meu Deus, eu estou aqui 18 anos, não sabia que tu vendia toalhado. Então, assim, é porque tá tudo muito organizado por setor, né? E isso que é muito importante. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, Iva, porque eu sempre falo assim, a gente montar um negócio nosso, como você montou a Iva lá da parte de acessórios, semijoias, é uma coisa, é o teu bebê, né? Você escolhe o enxoval, você escolhe o nome, você escolhe aonde vai nascer, em que hospital que vai nascer, né? Você tem todo um trabalho de construção de marca. Agora, quando você pega uma loja como a da sua mãe, né? Dos teus pais, dos teus irmãos, e você trabalhar em cima disso, mudar a mentalidade, porque eu acho que o mais difícil é você mudar a mentalidade das pessoas para que possam entender que essa forma organizada ela é mais rentável, né? E você economiza dinheiro, porque estoque parado é dinheiro parado, né? Então, você tem que distribuir. Como foi para você essa caminhada de hoje assumir, vamos falar assim, né? O nome, né? Safira, porque hoje o nome Safira é referência, principalmente ali na área central, né? Que todo mundo já chega, eles vêm já sabendo aonde querem ir. Eles não estão procurando linha, eles não estão procurando um armarinho, eles já veem a Safira como referência. Como é para você assumir essa marca que teus pais criaram esse legado e você como mulher hoje está à frente disso? Como que foi isso para você? Foi desafiador também, mas assim, vamos dizer assim, enfrentar desejar o que está aqui dentro. Né? Como explicar isso? Por exemplo, meu pai não aceitava a gente estar no celular tirando foto para as redes sociais. Ele falava assim, por que as meninas estão com o celular na mão? Elas têm que atender, tem um monte de cliente. Por que elas estão falando celular? Eu falei, pai, porque hoje redes sociais, imagine, 10 anos atrás, redes sociais está crescendo. E vocês já estavam na rede social? Sim, daí era Facebook na época, né? E daí a gente tirava foto, postava, e ele não aceitava isso, como outras coisas que ele não aceitava. Então, assim, fazer o meu pai é uma pessoa também difícil, né? Porque ele também teve uma bagagem de muitos anos. Então, a própria cultura. E a cultura também do oriental também, né? É difícil porque a gente não conversa sobre isso. A gente não senta numa mesa, vamos discutir nossos negócios, vamos discutir como que foi o mês. Sim. Vai indo. E para o meu pai entender que a minha mãe já é mais leve, a minha mãe já topa tudo, a minha mãe, vamos fazer isso, faz. Que bacana. Então, meu pai é aquele lá que tinha que ter o balcão, as vendedoras atrás do balcão e os produtos para trás. Não podia mexer, não podia tocar. Aí tu não vai mexer, tu não vai roubar, que não sei o quê. Então, assim, foi um processo que eu não desisti, porque eu podia ter desistido, podia ter falado assim, pai, tá bom, então o jeito que você fez, tudo tá certo, então vamos assumir desse jeito. Mas uma pontinha de mim lá dentro falava, não, não pode aceitar isso. Você tem que fazer outras coisas, você tem que ser diferente. Você tem que mudar um pouquinho essa loja, não tem que ser como eles são, né? A gente tem que agradecer por eles nos, né, ter dado o nosso caminho até agora, mas a gente também tem que saber seguir.
Até né? porque vocês é quem vão tocar isso Vão pra tocar, frente, né? daí se deu certo ou não, a gente tem que aprender também, né? Porque nem tudo que a gente coloca na cabeça dá certo, né? Sim, é bem Então a gente tem que bater a cabeça também, né? Porque a gente não pode passar. Então foi um processo bem grande, assim. Então, briguei com meu pai já saiu bravo comigo, saí chorando. Então, assim, não foi fácil, mas eu não desisti. E assim, hoje em dia é um negócio que eu gosto. Então, quando você gosta, vê que as coisas podem dar certo, você não desiste, você não aceita. Essa é uma frase que eu sempre escuto aqui das pessoas com as quais eu já conversei, né? Porque a grande maioria, ou todos que vieram até hoje, exatamente falando sobre negócios, né? E é Sim, o não desistir. Essa palavra ela é é muito enraizada em todo empreendedor bem isso. que eu converso, seja tanto aqui no podcast quanto lá fora. É o não desistir, né? Às vezes dá essa vontade, mas Dá. vontade, como dizia Cora Coralina, é uma coisa que dá e passa, né? É, Então, tem que vamos para passar. frente. Mas me diga uma coisa, eu sei que carregar hoje essa Fira é uma responsabilidade enorme e que você leva isso com muita firmeza, com muita responsabilidade. Com muita criatividade, que eu fico acompanhando teus vídeos, que é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, você criou a Iva, né? Da parte de semijoias. Foi uma necessidade de você dizer, não, eu posso tocar o meu próprio negócio? Ou foi tipo, não, eu quero inovar, quero ir para uma outra área? Como é que foi essa decisão de hoje você ter o armarinho, mas também ter a tua loja e que eu acho que você trabalha com revendas, não é isso? Também? Trabalho com revendas. Conta um pouquinho da história da Iva. A Iva, então, assim, que nem eu falei pra você, no começo era uma pessoa muito medrosa. E quando eu comecei em 2018 a fazer cursos de inteligência emocional, entender quem era a Iva, como era o meu perfil, eu entendi o que eu precisava, né? As ações que eu precisava tomar. Então, surgiu uma oportunidade de, né, que você falou, a gente não começou do zero a Semijoia, a gente assumiu uma loja já de 38 anos. Já tinha uma história? Já tinha uma história, então é um desafio muito maior. Sim. E eu não sabia que esse desafio era tão grande como abrir do zero. Eu acho que abrir do zero, de É mais repente, fácil. é mais fácil. A gente monta Bem a mais nossa fácil. carinha, monta do Sim. jeito que a gente gosta, do jeito que a gente é. Então, 2 anos que é um desafio pra gente. E daí, quando surgiu a oportunidade de assumir a loja, né? Então, pra mim, assim, falei, assumo ou não? Né? Eu falei pro meu marido, a gente vai ou não vai? Daí ele, será? Daí a gente viu os números, a gente viu, né, quanto eles cresceram, quanto eles caíram também na pandemia, quanto foi caindo. Então, eles estiveram no auge e foi caindo. Então, a gente assumiu a loja num momento, tipo, crucial, assim, sabe? E daí eu sempre fui muito medrosa em assumir outros negócios, em tomar decisões altas, né? Que nem lá na loja, uma decisão, um fio aqui nessa prateleira, comprar tal coisa, sabe? Então, essas decisões. Mas, assim, é uma decisão muito grande. Porque o que foi para você entender? Foi vender o meu apartamento e investir num empreendimento. Uau! Daí eu falei, será aí é que a gente coragem, faz hein? isso ou não faz? Daí eu falava pro meu marido, falei, será? Falei, vamos, né? Porque eu sempre fui muito medrosa e nunca encorajei o meu marido a fazer vamos, sabe? Eu falei, vamos. Dele, vamos. Então, vamos. Então, a gente vendeu o nosso apartamento, o nosso bem, pra gente comprar uma empresa. Aí, assim, depois que a gente compra tal, será que a gente fez o negócio certo? Será que é isso que a gente queria? Então, a gente assumiu o nome, a gente mudou o nome e agora a gente tá fazendo o rebrand do nome. Agora sim, tá deixando o teu DNA, né? Agora eu tô tua deixando a marca, minha cara, a sim. minha marca, sabe, para entender. A gente trabalha com bastante revendedoras, né? Revendedoras, revendedores, para lojistas também. A gente vende no atacado e eu comecei a entender que o nosso negócio também tem que vender para o varejo. Porque como muita gente me segue, que nem você, né, Maria? O que Sim. você usa? Sim. Onde você compra? Eu fico te acompanhando, você põe Né? lá os brinquinhos no carro, eu falo, cara, eu gostei daquele ali. E daí as pessoas falam, Iva, eu posso comprar uma peça só? Como eu vou falar para cliente minha que não pode, você tem que comprar no atacado? E às vezes é a tua cliente do próprio armarinho que te segue. As pessoas que me seguem, minhas amigas, né? Não, tem que comprar bastante no atacado para você poder comprar na minha loja. Não, eu quero que elas me prestigiem, Sim. que vão conhecer a loja. E eu entendi. E que corajosa você foi. É. Olha, essa realmente. Eu me acho uma pessoa destemida, mas eu acho que você conseguiu me superar, viu? Porque assim, eu sempre tive essa preocupação da segurança da casa própria.
né? Eu não sei se eu teria coragem de vender a minha casa para investir no negócio, mas assim, primeiro eu quero te dar parabéns, porque realmente você decidir algo que vai te tirar daquela tua zona de conforto, né? Porque a tua casa é de certa forma, uma zona de conforto, né? É o que traz a nossa paz, né? Exatamente. A gente chega em casa... E com filhos, né? Porque quando tá só a gente, tudo bem, deu errado, é só a gente se refaz. Mas o que eu percebi nessa tua história é que você tem um baita parceiro, né? Porque a grande maioria das empresárias hoje, né? Histórias que eu conheço, histórias que eu ouvi contar, é que na grande maioria o boicote vem de dentro da própria casa, né? Tipo assim, mas você é louca? Você vai fazer isso, né? Isso não vai dar certo. E se der errado, né? Vem todos esses questionamentos, mas pelo jeito o seu marido também é muito parceiro nessa área. Ele também é do mundo dos negócios? Também, né? O Rafa, meu marido, também tem uma loja de doces do nosso ladinho, né? Cliente. Eu sou Doce cliente generoso. daí, eu só não sou ainda das semijoias, mas vou chegar Logo, lá. logo, porque é pertinho aqui também. Então, ele tá empreendendo já fazem 10, deixa eu ver, 2016, mais de 10 anos. Então, ele assumiu a empresa de doces. Ele trabalhava muito com a parte de licitações, material escolar, material de limpeza. Bacana. E surgiu a oportunidade de assumir uma loja de doces ali pertinho também. Uhum. E eu, como gosto muito desse mundo do comércio, né? Do comércio, de pessoas. Eu falei, vai, assume, é um bom negócio. Eu entendo assim, quando a gente se dedica no negócio, as coisas podem acontecer, sabe? Então, quando a gente... É a persistência. É a persistência, a gente querer fazer um negócio crescer. Sim. E eu incentivei ele a fazer. Mas sabe uma coisa que me chama bastante atenção também nessa tua trajetória, na história da Safira, na história da Iva Semijoias? Uma coisa que eu admiro é que nesse período, desses 18 anos, que eu estou ali no centro, você está um pouquinho mais do que eu, é que a gente já viu o centro histórico de N momentos. Sim. Né? A gente já viu ele punjante. Quando eu cheguei em 2008, era aquela loucura, você não via um espaço vazio, né? Quem queria ir caríssimo os locais, né? Para alugar. Exatamente. Eu lembro que quando eu cheguei ali, eram tirados os chicletes da calçada, né? A prefeitura tirava... aquilo me encantava, né? Porque eu falei, caramba, aqui tira o chiclete da calçada, né? Bem limpo. E hoje, a realidade é outra e... Muitas empresas migraram do centro por N razões, né? Razões da pandemia, razões de aluguéis caros, outras questões que acabam, querendo ou não, meio que deixando turvo ali essa imagem que a gente tem do centro histórico. Mas o que eu percebo é que vocês não desistiram do centro histórico. Por que para você é tão forte estar na região central, manter as tuas empresas na região central, quando muitas pessoas foram para os bairros? Então, um dos motivos que a gente gosta muito do centro, né? Ali onde a gente tá, passa muita gente por ali, tem vários pontos de ônibus ali perto. E nossas clientes também gostam muito do local onde a gente está. Então, quando eu falo para ela assim, eu vou fazer um curso em outro local. Ah, não, Iva. Faz ali no centro, mais pertinho, a gente pega um ônibus, a gente consegue chegar. Então, ficou muito cômodo para nossas clientes entenderem que lá é o nosso local. Mas claro que a gente não né? A gente não fica quietinha, né? Não fica só na loja física. E por isso que a gente abriu um site, a gente está nos marketplace, porque a gente também não quer vender só para quem está no centro e só quem vai para a loja. A gente também abrangeu também essa parte da parte de digital para a gente poder alcançar outras pessoas. Mas ter vontade de ir para outros lugares, a gente tem, sabe? Então, quem sabe um dia, uma outra oportunidade. A gente chegou a abrir uma outra loja aqui no centro, na Voluntários, a Safira 2. Mas daí, logo que a gente abriu, vem a pandemia. A gente abriu em 2019, vem a pandemia em 2020. Foi 2018 a gente abriu, daí assim... Então, a gente também não conseguiu manter. E logo depois da pandemia, em 2021, a gente fechou. E a gente continuou lá onde a gente quis crescer na parte digital. Daí falei, vamos fechar uma loja, vamos investir na parte digital. Então, para a gente poder, né, suprir o que a gente ganhava lá, né, que a gente lucrava lá, para as redes, para no digital.
E o centro, assim, eu sou muito esperançosa, que nem você, Maria. A gente é firme e forte ali no centro, guerreira. A Maria é essa, né? Uma mulher muito forte. Eu me desenvolvi. A Maria, sempre que eu conheci, foi sempre essa mulher forte. Eu aprendi ao longo do tempo, ao longo do processo. A Maria, sempre que eu vi, ela é assim, né? Sempre muito firme, né? Assim, do que faz, assim, muito feliz, muito alegre. Sempre vejo a Maria muito alegre. Então, assim, o centro traz para mim não só lembranças, né? No meus pais também, as duas outras lojas eram aqui no centro. Eu morei muito tempo aqui no centro, voltei a morar no centro. Então, além de todo o negócio, tem uma história aqui. E a gente acredita muito que vai voltar àquele centro, ser aquele outro centro. É isso que eu acredito. Porque tem tudo para acontecer. O centro é bonito, é Bem limpo. preservado. Por mais que não tire um chiclete por chiclete, mas é limpo. Sim. As pessoas que vêm de fora visitar a loja, ela fala assim, nossa, como Curitiba é bonito. É limpo, eu vou... O turista elogia Curitiba, né? Então, assim, a gente tem muita esperança que volte a ser como era. Eu sei que o movimento do físico não voltará mais como era antes, por isso que a gente tem que ir para o digital também. Mas trazer a experiência do cliente e vir para o centro, acho que marca muito. Eu com a experiência na minha loja, você com a experiência na tua loja, outra experiência com outra loja, traz o cliente, traz as pessoas para o centro, querer trazer família. Né? Não só para vir comprar rapidinho, almoçar e ir embora, não, mas querer estar no Viver centro. o centro. Quero vir tomar um sorvete, quero vir passear. E o centro tem tudo. Tem tudo. Eu sou da rua, eu não também. sou do shopping. Imagina, eu morava no Campo Comprido, Maria. Precisava comprar uma coisa de festa, eu vinha pro centro. E tinha lá, né? Sim. Tem ali outros, tem a João Fala, assim, várias lojas que eram ali perto, assim, um comércio perto, mas não, eu vinha pro centro, porque eu conhecia as lojas do centro, me marcam muito. Sim. Então, assim, a gente acredita muito que o centro vai voltar. Então, Sim. assim, o local que a gente tá, eu acho muito bom. A Rua 15 ali perto é muito bom, os terminais pertos. Então, assim, por isso que a gente não desistiu ainda não de sair. desistir nunca. Na minha vida, nessa guerreira. Centro é nosso e ninguém toma. Mas eu queria falar um pouquinho da pandemia, porque eu acho que para mim, a pandemia, minha visão de Safira, tá? Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que na pandemia vocês se destacaram. Sim. Né? Porque eu sempre via, por exemplo, no meu caso, as mesas tudo de perna pro ar, ninguém podia entrar, sair de um movimento de quase 400 refeições para 30 marmitas, mas eu olhava para Safira e era fila rodeando o quarteirão, Tinha né? fila. Porque vocês mantinham esse controle, né? De Uhum. quantas pessoas podiam entrar. E, ao mesmo tempo, as pessoas estavam em casa, precisavam manter a cabeça bem. E o que você faz? Você faz artesanato, você faz crochê, você faz o seu tricô. E a Safira, eu acho que ela meio que se reinventou naquele momento. Sim. E eu falava, caramba, isso não é só um negócio, isso é um bem-estar. Né? Porque o que vocês estavam proporcionando naquele momento era um bem-estar Sim. para as pessoas que estavam em casa. Como é que foi esse processo da pandemia e como a Safira descobriu que poderia fazer todo esse trabalho, né, naquele momento? Então, a pandemia realmente foi um ponto marcante pra gente. Antes da pandemia, a Safira era uma loja que os clientes iam até a Safira. Né? Da pandemia, o que aconteceu? A gente tinha que chamar os clientes para vir para a loja. Mas antes da gente poder chamar os clientes, é bem isso que você falou. Quando fechou tudo, todo mundo em casa, o que ia manter saudável? A saúde mental. Se você não tem a saúde mental em dia, fazer algo para você, né, vem várias doenças, né? Sim. Então, assim, o artesanato é muito forte, não só como renda essa, mas também como uma terapia. Então, você está lá criando, você está fazendo uma coisa para você vê que você é capaz de fazer uma peça, capaz de vestir uma pessoa, capaz de deixar uma casa bonita. Nisso, essa peça é lá de vocês? Sim, de tricô, maravilhosa. maravilhosa. Tu entrou ali, eu já estava assim, meu Deus, que coisa linda. E eu amo qualquer lugar que eu vou, tô com uma peça, representando tanto a semijoia como o armarinhos. E a gente entendeu isso. E olha assim, Maria, nada é por acaso. Acho que 2 meses antes, a gente abriu o nosso site. E vem a pandemia. Era para o site abrir. A gente já estava planejando esse site. Sabe quando você vai procrastinando? Sim. Vai procrastinando, vai deixando para depois. Já tipo, eram uns 3, 4 anos. Aqui, vamos deixar, no momento vai dar certo. Quem que vai cuidar do site? Não, ninguém vai querer cuidar mais coisa. Vai deixando. Sim.
Abrimos o site, vem a pandemia, explodimos de vender no site. Então, faltou mercadoria, faltou tecido para fazer máscara, faltou elástico. Então, era fila direto do pessoal procurando produto. Virava o quarteirão, gente. Eu até brincava com as minhas, vem cá, será que eles estão doando fio? Foi bem isso. Era uma macramê, todo mundo queria arrumar a casa, porque estava dentro de casa, queria organizar a casa, queria deixar a casa bonita. Aquele tempo que eles nunca tiveram para casa foi o tempo da pandemia. Então, o que aconteceu? Daí vem a pandemia, a gente teve o nosso site, a gente cresceu no site, porque a gente ficou conhecida também, porque não era todo mundo que tinha site. Então, foi um ponto para o Armarinhos, que Armarinhos é uma loja muito tradicional. Então, quem não foi para as redes sociais, quem não abriu o site, hoje em dia não está mais aberto. Vou dizer que a loja que era dos meus pais, que os meus tios assumiram, fecharam. Porque você não está acompanhando hoje. Vocês descobriram um novo mercado que se fortaleceu. E assim, tem que aparecer nas redes sociais? Precisava. Daí eu falava para as meninas assim, vai, aparece vocês. Ai, vai você fazer um vídeo, porque tinha umas bem espontâneas lá na loja. Sim, eu lembro. Ai, tira uma foto, vai lá. Daí a professora um dia chegou pra mim, Iva, tá todos os armarinhos, a dona tá aparecendo, só você que não tá aparecendo, você vai ficar pra trás. Aí botou um desafio e a gente é movida a desafios, né? Colocou um desafio que demorou, Maria, eu vou te falar que demorou 1 ano. Sim. 1 ano pra eu tratar a minha cabeça, minha mente, que eu precisava aparecer. Eu sei. Eu falava pras meninas, eu vou aparecer. Das meninas, você não falou que ia aparecer hoje? Eu falei, não. Não é hoje. Hoje não dá, porque eu tenho que fazer isso, sempre uma desculpa. Hoje você vai aparecer, Iva? Eu acho que eu vou. Chegar ao final do dia, não aparecia. Até um dia eu falei, preciso. Daí foi um dia que eu fiz um vídeo, eu cortei meu cabelo, daí eu falei assim, não só mudei por fora, mas como por dentro, vocês vão me acompanhar. Aí que eu fui entrando nas redes sociais depois da pandemia. Se não viesse a pandemia, acho que eu não estaria até hoje nas redes sociais. Eu fui pra rede social na época da pandemia. Pra gente, né, entender. É, porque a gente precisava falar do nosso negócio, né? O Jeito Mineiro, ele levou um outro tipo de atendimento. A gente teve muitos protocolos que a gente fez que muitos restaurantes não estavam fazendo. Mas o cliente não sabia. E como que eu vou dizer pro cliente, né? Eu tinha que enfiar a cara. E só tinha eu pra falar. Ninguém mais no restaurante gosta de falar. Então. Eu lembro dos primeiros vídeos, era medonho. Os meus também. Eu até andei apagando uns, porque eu falei, não, gente, vamos contar a história assim, mas não precisamos também, né, acabar com a reputação da mulher, né? Alguns vídeos que tava muito ruim, esse eu falei, não, gente, vamos tirar, porque, né, não vai dar certo isso daqui. Mas, realmente, a pandemia, ela trouxe esse divisor de águas. Infelizmente, a gente teve coisas muito ruins, né, que isso a gente não pode não ver, né? E não pode ficar triste ainda por tudo que aconteceu. Mas eu acho que, falando de negócios, muitas empresas, elas se reinventaram na pandemia e se tornaram muito mais fortes naquele período, né? A Safira foi uma dessas, né? A gente cresceu bastante na pandemia, né? A gente ficou conhecido pro Brasil também, as pessoas começaram a nos conhecer porque a gente era muito local. Era Curitiba e região metropolitana que conhecia, né? Então, a gente começou realmente a ser conhecida mais pelo Brasil, que a gente começou a fazer live. Daí a gente começou a ter uns convidados para fazer peça, sabe? Então, tudo que você precisava fazer em casa. Mas depois da pandemia foi outro boom. O que aconteceu? O pessoal não queria mais ficar em casa. O pessoal já não queria mais fazer nada de casa. O pessoal queria viajar. Queria ser livre. Gente. Queria ver gente, queria ir pra praia, queria viajar. O que aconteceu? Nosso movimento, que era assim, foi assim, ó. O que aconteceu com nossos tecidos, nossos fios, que a gente estocou. Então, aquilo lá foi outro desafio pra gente. Por isso que a gente fala, a gente vê a parte boa das filas, do movimento. Mas o que a gente assumiu de estoque? Sim. O que a gente precisou reinventar? Sim, imagino. Né? O que a gente até hoje carrega? As cicatrizes da pandemia. Entendeu? Então, empreender isso, os altos e baixos que a gente tem que saber assimilar. E a gente tem que ter essa maturidade, tem que ter esse conhecimento. Eu sempre falo, as pessoas, às vezes, elas querem montar um negócio, daqui a 3 meses já ter lucro, né? Eu vou chegar a hora que eu quero chegar, eu vou sair mais cedo, eu vou chegar mais tarde, né? E não entende que
o dono, aquela velha história, eu vejo muito empreendedores hoje falando, não, a gente tem sempre que delegar e tem que treinar a sua equipe e tal. Eu concordo 100%. E seria uma utopia, seria um Perfeito, sonho. né? É o mundo do sonho do empreendedor. É você criar uma equipe e essa equipe andar sozinha, sem que você precise pôr o pé. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim. Até porque somos nós os responsáveis pela nossa empresa. E os né? exemplos também, né? Você vê que a pessoa tá trabalhando, ela trabalha, ela se dedica, ela gosta do que ela faz. Exatamente. Eu também tenho que me dedicar. Se eles chegam aqui cedo, por que eu tenho que chegar atrasado ou chegar tarde, né? Então, muita gente não entende isso na área do empreendedorismo. Mas tem uma coisa que eu sempre observo, e eu sempre falo assim, eu gosto de observar as pessoas, às vezes elas nem percebem que eu estou observando, né? Isso eu faço muito também lá no restaurante. Às vezes eu tô passando, eu falo, meninas, quando eu tô passando, alguma coisa eu quero ver, né? Então, e uma coisa que eu admiro bastante em você, e eu já fiz essa pergunta uma vez, e você me respondeu que aquilo, eu falei, caramba, não é à toa que eles estão onde eles estão. Eu vejo que além de você fazer o que você faz, de você fazer as caravanas, levar as pessoas para conhecer outros lugares, né? As tuas crocheteiras ali, né? Tuas clientes que você leva para conhecer as fábricas, Sim, né? o processo. E é muito bacana, porque você percebe que todo mundo se diverte, é uma coisa muito legal. Você também recebe pessoas ali. Naquele sábado que eu fui, você estava com uma roda de uma professora ensinando a fazer. Mas teve uma frase que tu me falou que eu falei, cara, se fosse outra pessoa, eu pensaria diferente. Eu perguntei, não sei se você lembra dessa pergunta, Iva, por que você não monta uma loja com as peças? Eu lembro que tu me respondeu, Maria, eu não abro porque eu vou competir com as minhas clientes. E aquilo para mim foi tão forte. Isso é muito ético, né? Sempre. Porque você poderia, de uma certa forma, até comprar a preço muito barato delas e você ganhar em cima. Porque a gente sabe o valor hoje do artesanal, né? Do artesanato, das peças feitas à mão. Isso hoje tem mais valor do que tinha... Sim, até brilham atrás, meus né? olhos. Sim. Porque... Então, me fala um pouquinho disso tudo e como você vê... Porque, de uma certa forma, você incentiva as pessoas a se autossustentar. Com certeza. Né? Você abre oportunidades quando você oferece os cursos para que as pessoas vivam do seu próprio trabalho. Me fala um pouco sobre isso, porque isso me encantou numa conversa ali de bobeira no meio da rua, né? No meio da rua a gente tava passando, por que você não monta uma loja? E você me respondeu aquilo, eu falei, caramba, isso é muito ético, isso é muito forte pro mundo dos negócios que a gente vê, né? Me fala um pouquinho disso. Porque assim, né, que nem a gente falou, a gente é um exemplo, tanto para os nossos colaboradores, mas também para os nossos clientes que estão lá. Nossos clientes que pagam nossas contas, que estão lá, né, todo dia comprando da gente. Então, se eu estou lá na frente, eu faço eventos, eu faço cursos com elas para poder ensinar, eu levo elas para as fábricas, para as feiras. Então, assim, a gente está formando uma comunidade bonita, sabe? Onde eu incentivo elas a fazerem para elas. Então, tem gente que faz para ficar bonita, tem gente que faz para uma renda extra, tem gente que faz para o sustento. Né? Então, assim, como eu, Iva, né, poderia muito bem chamar vários artesãos que são nossos clientes, fazer várias peças, pagar um valor X para elas, eu pago um valor X e coloco tudo para vender. Mas como que eu vou falar para minha cliente? Faça a peça, venda, né? Divulgue seu nome, se eu estou vendendo as mesmas peças que ela. Né? Então, assim, eu faço bastante amostra, faço muitas amostras. Chego os fios, faço amostras para mostrar para elas que quanto o potencial tem aquele produto. Que pode ser feita uma peça bonita. Sabe? Que de vez que a gente recebe um produto, a gente não tem noção do que vai fazer, como que vai ficar o resultado. E eu faço para mostrar para elas que ela também tem o potencial de fazer. Então, assim, a gente como mulher... Sim. Né? Gosta muito. Eu gosto, que nem você gosta, eu gosto de incentivar elas, o melhor delas. Sim. Chega a gente, sim... Iva, só de escutar o teu bom dia, eu fico feliz. Então, se você escuta uma pessoa falando isso, gente chegando assim, Iva, eu vim de São Paulo te conhecer, sabe? Imagina, eu fui para Foz do Iguaçu, eu pedi pro meu marido parar em Curitiba só para te conhecer e conhecer a loja. E a gente dormiu uma noite aqui, a gente está indo para São Paulo, sabe? Então, assim, por causa dessas clientes que a gente vive.
Então, assim, eu tenho mais do que incentivar elas, eu não tenho que concorrer com elas. Poderia, sim, abrir uma loja, até pegar o produto preço de custo, vender mais barato, abrir uma loja, mas não é a nossa intenção isso, né? Nossa intenção de vender... A gente produz as peças, quando sai de linha, a gente deixa alguma coisa para vender um valor, né? Depois de um valor razoável, porque já é uma peça que a gente já usou, a gente divulgou, sabe? Então... Tem gente que gosta para levar, para ver como que é o ponto, sabe? Então, mas eu não deixo essas peças concorrendo com a minha cliente. Porque elas crescendo, a gente cresce, não é isso? Né? Elas crescendo, a gente cresce. Essa mentalidade de poucas pessoas. Então, né? a gente tem que trabalhar isso. Eu sei, assim, não vou ficar milionária, bilionária, tipo, né? Vou ficar, né? Energia, nós vamos ficar. Mas assim, entendo que quando elas crescem, elas vendem, sabe? Tem gente que fala, Iva, eu fiz as peças, eu consigo sustentar a minha casa. Depois que comecei a comprar os fios, eu comecei a te acompanhar. E vejo que se você faz 1000 coisas, eu também quero fazer. Então, isso eu acho que é o nosso propósito, né? E aí a gente entende que para que a gente faz o que a gente faz. Bem isso. É para ouvir esses feedback, para a gente saber que a gente está fazendo diferença na vida das pessoas. Eu sempre falo assim, se você não puder ajudar, não atrapalhe que tu já está ajudando. Bem isso. Né? Eu tenho muito essa mentalidade. Se eu não puder ajudar, se eu não atrapalhar, eu já fiz algo de grandioso para alguém. Né? Mas eu queria voltar um pouquinho aqui, vou falando do nosso centro histórico, porque nós estamos ali, a gente mora ali, a gente empreende ali, a gente acredita, vive. Eu vivo o centro histórico, o povo fala, você conhece a rua tal? Não sei, eu só conheço a Riachuelo, a 15 de novembro, faça um quadrado ali ao meu redor, que é ali que eu conheço, porque eu vivo tão enraizada ali, amo o meu passeio público, meu passeio público, que fica ali do meu lado, eu falo que é o nosso Central Park ali, né, no meio da cidade. Sim. Agora, olhando nessa nova gestão que nós estamos, que é do Eduardo Pimentel, e aqui não vamos falar sobre políticos, mas sim sobre as políticas públicas, como você vê essa nova visão que ele está trazendo para o centro histórico? Curitiba de volta ao centro, não sei se você está acompanhando esse programa. Eu tô ali no meio, faço parte desse movimento. Como você vê que o que ele está fazendo vai impactar e o que ele pode trazer de benefícios e o que você gostaria que fosse feito para que a gente pudesse voltar ao nosso centro histórico de antigamente? Então, eu acompanho, né? Vi que também saiu lá que tinha almoço lá. Sim, o restaurante popular. Então, assim, o que a gente viu? A gente viu um centro que era muito rico, de repente ficou assim, vazio, porque as pessoas tinham medo de voltar ao centro, porque tem muita gente, né de morador de rua no centro, pedinte, e minhas clientes mesmo falavam, Iva, eu venho só para vir aqui na loja e ir embora, porque eu tenho medo de andar aqui no centro. Muitas pessoas de idade, tua clientela? Tenho, bastante. Então, assim, imagina os filhos dessas pessoas, deixarem elas irem para o centro sozinho. Né? Porque o centro chegou uma época, assim, por mais que sempre bonito, eu acho que ficou um pouco abandonado. Sabe? Um período, sim. A gente não via o centro mais. Então, acho que se perdeu. E agora, para reconstruir, é muito mais demorado. É um caminho árduo, né? Para as pessoas trazerem a confiança novamente nesse local. Então, assim, eu espero, né, nessa nova gestão. E eu já tô vendo também um olhar diferente. Então, assim, eu nunca fui convidada para falar com o prefeito. A gente até teve uma reunião no Sesc, ali no Paço da Liberdade. A Celise me convidou, o prefeito está há não sei quantas semanas aqui e quer conversar com as pessoas, os empresários que tem aqui perto, entender. Então, ele escutou de uma pessoa, escutou de outro. Então, é uma oportunidade que pode ser pouco, mas é uma oportunidade que a gente nunca teve em 23 anos de loja. Falar diretamente com o prefeito. Com o prefeito, sabe? Passar nossas dores. Sim. Então, eu espero o centro. Mas olha o que eu espero, o centro. Olha aquele restaurante, aquela iluminação ali, sem aquelas mesinhas pra fora, sabe? Com música. Sabe? Trazer as pessoas lá pra estar numa qualidade de vida. Você já imaginou aquele ali ao redor do Paço da Liberdade, com mesinhas, né? Com floreiras. Floreira, tudo colorido. Então, isso que eu imagino voltar ao nosso centro. Sim. Aonde você tem pra indicar? O turista pergunta, onde você tem pra indicar pra gente jantar? Lá
na Praça Generosa, Marques, vai comer lá. uma coxinha de farofa, que é muito paranaense, né? Isso. Vai Comer tomar um pinhão. chopp, comer um Chopp de pinhão. vinho. Eu também tenho muito essa... Eu tenho muita expectativa positiva sobre essa nova gestão, né? E não é porque eu estou ali envolvida, é que a gente vive todo o processo. Eu estou dos dois lados. Eu vi o processo do empresário, porque eu falo assim, eu conheço as dores dos empresários, Sim. porque naquele meu perímetro ali, há 18 anos, eu falo com todo mundo e todo mundo Fala. é meu cliente. Eu falo, né? Conhece Falo todo com- mundo. Até eu saio pra ir no final da rua, cara, até eu chegar lá, dá umas 2 horas, porque, né? Um João Maria, vem cá, outro vem cá. Não, e eu acho engraçado que eles me chamam, às vezes, achando que eu posso resolver o problema deles, né? Às vezes eu fico assim, eu falo, cara, eu queria tanto poder resolver, né? Então, mas eu fico muito feliz de ver essa tua fala como empresária da região central, como moradora, de que você também já está começando a ver esses benefícios, né, para a nossa região, porque é isso que a gente quer. A gente quer que mais empresários venham investir ali. A gente não quer ver porta fechada. Eu sempre falo, vai abrir mais um restaurante. Cara, pode abrir 20. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu acho que isso até nos obriga a sair da nossa zona de conforto e melhorar, né? Melhorar o atendimento, Com melhorar certeza. o produto, melhorar os processos, melhorar em tudo, né? Para que a gente se torne competitivo também, né? Eu acho que isso é o bacana da gente buscar essas melhorias e provocar o poder público, porque esse é o nosso papel também, né? E assim, é muito importante você, como empresário, dia a dia estar lá no meio, porque você pode chamar várias pessoas para ser responsável de um projeto, mas que nem você falou, a gente não vive isso. A gente que está lá, que a gente sente. Então é muito fácil você palpitar, muito fácil você criticar, muito fácil você dar uma opinião, né? Faz isso, faz aquilo, é isso, aquilo. Sim. Mas a gente que tá lá, então assim, e você é uma pessoa que dá voz, né? Tem posicionamento. Então as pessoas te respeitam muito. Por isso as pessoas, a Maria vem aqui me dar opinião, Maria vem aqui, quero conversar com você, Maria. Porque você, né, se colocou no lugar, assim, de dar voz aos empresários. Né? Estou representando aos empresários, porque eu vivo isso. Então, se é bom para mim, é bom para todos. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar, seja onde eu esteja, não importa, seja com o prefeito, seja numa Câmara de Vereadores, que a gente às vezes tem reuniões com eles também, seja em outras entidades, em outras associações, eu sempre puxo esse gancho e esse viés. Sim. Eu sempre falo assim, se você quer construir um motor de um carro, você não vai chamar um cozinheiro. Né? Você vai chamar um mecânico, você vai chamar um engenheiro mecânico. Então, se você quer melhorar o centro histórico, não adianta você trazer pessoas só de formação, e aqui não é menosprezando a formação, eu acho que as pessoas têm que estar junto, na verdade. Mas quem tem que ser ouvido são os empresários que ali estão. Porque, às vezes, você constrói coisas que não é benéfica para a região, sabe? Vamos fazer isso porque é bonito. Tá, é bonito, mas é bonito para quem? Que benefício? Eu sempre que eu tô nessas conversas que falam, tem isso, faço o seguinte, pega tudo isso daqui que você tá me dizendo, esse pacote de coisas que você tá falando. Eu até uma vez eu mencionei, chegue na Safira, chegue na Casa Edith, chegue ali no menino do... que ele tem uma loja de produtos chinesa ali, o Alberto. Chega pro Alberto e diga, olha, nós temos tudo isso daqui. Ele vai perguntar, tá. E o que você vai fazer para o meu movimento aumentar? Porque isso aqui é tudo muito lindo nesse pacote embrulhado no papel de presente. Mas eu quero saber o que está sendo feito de fato para que eu sinta essas melhorias dentro do meu estabelecimento. Né? E para que você tenha isso, o que você precisa? Segurança pública. Você precisa de atrativos para a região. Com certeza. Né? Você precisa manter os nossos funcionários gastando no centro histórico. Uma das coisas que o prefeito está querendo fazer, que tomara que isso se perpetue, que venha de fato, que é o retrofit. Isso é maravilhoso, que é você trazer moradias para os prédios que já estão abandonados. E tem montes, né? E que tem um monte. Ou seja, você não precisa recriar a roda, você já tem a roda. Né? Então, é só você arrumar essa roda. Você já tem os prédios. Sim. E aí, você bota comércio embaixo, bota moradia em cima. Essas pessoas vão morar no centro, vão ter qualidade de vida, né? Porque hoje,
A maior dificuldade dos nossos funcionários e dos teus, acredito que também, porque todos moram ou na região metropolitana ou em bairros longe, né? Nunca no centro. O tempo que eles perdem dentro de um ônibus, tanto na ida quanto na volta, isso deixa eles cansados, deixa eles estressados, eles já chegam esgotados, né? Porque vem em pé, volta em pé. Então, assim, se isso realmente acontecer de fato, nós vamos ter um centro histórico rico novamente, porque nós vamos ter consumidores fixos. E vai ajudar muito, porque eu lembro que uma colaboradora falou pra mim em janeiro, Iva, tô procurando um local pra vir pro centro, ficar perto do trabalho, ficar perto de tudo. Mas eu não encontrei, é tudo muito caro. Né? Então, assim, tem que ser uma coisa mais acessível. Porque e isso é o aluguel que solidário que está se falando muito, né? Sim. Que é essa revitalização dos prédios históricos, antigos, que eles se tornem prédios de moradia para as famílias que trabalham aqui. Eu assim, isso para mim, de todos os projetos que foi falado, esse para mim foi o que, inclusive, eu até comentei numa dessas reuniões onde estava sendo feito esses projetos, eu falei, olha, isso eu vi muito em Medellín, quando eu estive lá, né, que a gente foi ver sobre a revitalização de espaços públicos. Exatamente o que eles fizeram, eles trouxeram a população para viver a cidade, se fazer pertencente à cidade. E não dá de graça, né, Maria? Não guarda nada de graça, cara. Guarda nada de graça, porque eu acho que não valoriza. A gente percebe por aí mesmo. Vou dar essa xícara. Tá, você pega sua xícara e enfia no armário. Mas se tu pagar por essa xícara, tu vai usa todo dia, porque você vai lembrar. Cara, comprei essa xícara lá, não sei aonde. Ela tem uma história. Tem. Né? Então, eu penso também nesse formato. Nem que seja pouco, mas tem que ser pago. Eu acho que você também tem essa visão por estar ali há 23 anos, até mais tempo do que eu. E gostar do centro, né? Eu acho que, por mais que a gente tenha lojas, empresas tantos anos, a gente gosta de estar lá, a gente vive isso. E hoje a gente trabalha muito, né, Maria? Então, a gente trabalha bastante. Eu fico também até 9 horas, 10 horas, o pessoal fica, e você trabalha até esse horário? Eu falei, trabalho, eu levo a bronca depois quando dos filhos. Mãe, você chega muito tarde em casa. Essa parte que você falou é muito interessante agora, porque eu sei que hoje um dos grandes dilemas de toda mulher que empreende é essa. Como equilibrar vida profissional, vida pessoal e a parte de mãe e esposa. Porque nessa nossa vida corrida, e eu me coloco nesse lugar, a gente sempre acaba negligenciando em algum ponto. Sempre. E sempre a gente carrega, não sei você, mas sempre carrega a culpa. Sim. Porque eu estou aqui, não estou em casa com meus filhos. Eu tenho muito isso em academia. Se eu não for para academia das 6 até as 7, 7h30, eu não vou mais. Porque eu fico pensando, eu aqui 8 horas, 9 horas da noite, meu marido tá em casa, minha filha tá em casa, eu tô aqui na academia. Eu carrego essa questão comigo. Culpa, né? Então, como que você faz para equilibrar tudo isso? Porque você, tendo 2 empresas e tendo todas as questões, que agora eu sei que tá fazendo palestra também, fico muito orgulhosa, sei lá, falando a minha primeira palestra. Então, assim, como que você equilibra tudo isso? E você em algum momento se sente culpada? Poxa, a vida não estava lá. Como que você faz? Eu já me senti muito mais culpada do que hoje. Então, hoje, assim, como eu falei, eu fiz muitos cursos de inteligência emocionais e hoje em dia eu participo também de grupos de network com empresários. Então, a gente viaja junto, a gente tem aulas junto, a gente tem consultoria, mentoria. Então, isso me traz muita segurança do que eu preciso passar, tanto para os meus colaboradores, como para minha família, como para os meus filhos, meu marido. Então, eu sou muito clara com eles. Eu falo assim, hoje a mamãe tem live. Hoje eu vou ficar até 11 horas e não me liguem. Não me liguem, porque eu preciso ter o meu tempo da live. Mas mãe, você me pega no inglês? Pego. Pega ela no inglês, almoço com ela e deixo ela no inglês. Eu sei que é uma correria, mas é uma escolha minha. E assim, toda escolha tem uma consequência. Eu poderia passar mais tempo com eles? Poderia. Mas é tudo uma consequência. E hoje eu falei pro meu filho também. Filho, ele tá trabalhando com meu marido na loja de doce. Daí ele vai voltar pra faculdade agora em agosto. Eu falei... Aquele menino é teu filho? É. Meu Deus, meu cliente. Meu Deus, 8 aninhos. Eu não sabia que ele era teu filho. Eu achei que era funcionário. É meu filho. Pequenininho. Daí eu falei pra ele. E daí ele falou assim, mãe, mas você trabalha um monte... por que você trabalha tanto? Eu falei, filha, é um período.
Então, é um período que a gente está com uma consultoria, uma mentoria empresarial, a gente precisa dedicar agora, a gente está pagando, está investindo para melhorar em vários pontos. Por quê? Ele falou assim, mas 2 anos já estão fazendo isso. Eu falei, filho, por isso mesmo, eu estou te incentivando a fazer cursos, a trabalhar em outros lugares, a conhecer outras pessoas, a você caminhar sozinho, porque eu não tive esse incentivo quando eu era nova. Eu poderia ter tomado outras decisões, que de repente hoje impactariam em outras coisas. Sim. Por isso eu falo para você, o que me faz bem é estar nesses ambientes, porque empresário com empresário se abraça, né? Sim. Sempre. Porque a gente é um empresário solitário. Empreender é solitário. É solitário. Eu não posso falar para o meu colaborador, eu tô com isso de problema, tô com isso, não posso pagar uma conta. Não posso jogar para cima deles uma responsabilidade. A gente é a segurança deles. Eu sempre falo isso. E com outro empresário já é muito fácil. Eu tô com uma dor naquilo, então faz isso porque eu faço na minha empresa, tá dando certo. Então é uma conversa de soluções, uma conversa assim que te coloca lá para cima. Sim. Então esses ambientes que eu frequento hoje em dia me fazem muito bem. Dividir nossas dores. Então, se eu tivesse solitária, sozinha, com certeza eu já estaria chorando, depressão, querendo fechar tudo, desistindo de tudo. Mas o que me trouxe isso, e eu sou muito clara com eles, eu converso muito. Hoje eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, né? Então, assim, vamos voltar um pouco no ponto de marido, né? Sim. O meu marido entendeu que eu precisava nesses momentos, que você falou, teu marido foi muito parceiro com você, mas nem sempre foi assim. Então, foi um processo também. Que bacana. Em 2018, quando eu comecei a fazer uns cursos, e daí eu não parei mais. Né? Então, assim, eu não tive muito apoio, não tive muito assim, vai lá, faz. Sabe? Então, que nem o do meu pai. Não desisti, eu fui fazendo. A gente vai indo, né? A gente vai empurrando a porta, vai, na verdade, tipo, né? meio que fazendo, meio que indo, mas fazendo porque aquilo me fazia muito bem. Sim. Sabe? Eu tava num curso, me deixava feliz aquele ambiente. Falei, nossa, é isso que eu quero estar, nesses ambientes. E daí eu fiz um curso, né? Eu faço parte do Grupo X, que é bem legal também. Em 2024, eu fiz um curso chamado Maestria. É um curso, assim, que você vive vida real de um empresário em 6 dias. É uma imersão. E daí ele falou, nossa, ele falou pra mim, eu tô vendo mudança em você, tô vendo você uma outra pessoa. Daí ele fala para outras pessoas, ele falou assim, nossa, eu vi a Iva evoluindo, eu não queria ficar para trás. Eu queria acompanhar a Iva, eu queria estar com ela. Em 2025, ele fez também esse curso Maestria. E por isso, hoje em dia, a gente conversa muito mais e toma muito mais decisões juntos. Né? Claro que eu tenho uma opinião, ele tem outra. E é para ser normal. São sócios, além de marido, são sócios. Sim. E de vez em quando eu falo para ele, em casa eu não quero falar de trabalho. Sabe? Tipo assim, de vez em quando eu preciso falar. Você sabe separar esses momentos. De vez em quando ele começa tal, mas claro que tem outra coisa, a gente conversa, normal, não tem como, né? Sim. Mas tem horas que eu tô cansada, eu falo assim, eu falei, a gente não precisava falar disso agora. Sabe? Porque a gente tem que manter um momento saudável. Então, assim, com os meus filhos, alguma consequência vai ter? Pode ser que tenha e pode ser que não. Então, a gente só lá na frente que a gente vai saber também. Mas o bom é que eles estão trabalhando junto com vocês, Sim, né? eles veem nossos corre. Ele não vê que eu tô assim, né, eu viajo sozinha, faço minhas coisas sozinha. Não, eu faço um prol da gente. Se as empresas vão bem, tudo vai bem. A gente ganha nosso dinheiro, a gente pode viajar mais, a gente pode fazer as coisas, né? Pode ter momentos com eles, momentos você não com ele, se não tivesse né? dinheiro. E assim, o que eu transformo essa nossa vida? Até ir para um parque, eu transformo um momento legal, um momento de qualidade. Não precisa ir, vou pra Europa pra ter um momento bom. Não, a gente vai num parque. Eu falo para o pessoal da loja, não precisa a gente gastar pra gente ser feliz. Sim. A gente vai num parque, a gente se diverte, toma um sorvete. Companhia, né, sim, Iva? trazer aquele momento leve. Não precisa ser, que ruim, vou pro parque, eu não gosto. Não, vamos lá, vamos se divertir, vamos caminhar, vamos fazer outras coisas. A gente vai pra praia de Leste, vai aqui, né, Caiobá. Então, a gente transforma o nosso momento gostoso, sabe? Não precisa ir pra Maldivas pra ser lindo, maravilhoso. Adoraria, quem sabe vai ser um dia, né? Amiga, mas assim, a Praia de Leste já tá bom também. Pra eles entenderem que o rico é isso, é o momento que a gente tá vivendo, que a gente tá em saúde. Eu falo pra ele, olha, tem tanta gente que não tem saúde, tem dinheiro, mas não pode nem para um parque. Depende de tantas outras pessoas para poder viver. A gente tem saúde, graças a Deus, a gente tem saúde, a gente pode viver. Então, assim, a família do lado. A família, a gente é muito importante. família também, a gente faz tudo junto. Sempre tá com meus irmãos, com meus pais, a gente tá muito em família. Então, eu mostro para eles isso.
Que qualidade de vida, estar em família, é isso. Sabe, momentos felizes é isso. Então, assim, o momento que eu tô com ele, eu tento deixar mais leve. O momento que eu tô no trabalho, eu tenho que deixar leve. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que ser leve nas minhas escolhas. Não tem que ser um fardo para carregar. E uma coisa que você falou que eu achei bem interessante é que talvez hoje muitas pessoas não façam e que eu acho assim super necessário. Eu trouxe aqui uma das minhas convidadas, que era psicóloga e trabalha exatamente nessa área, é que a gente precisa se preparar, né, Muito. para a gente poder seguir os nossos sonhos. Muito. Eu vejo que você falou de cursos, você falou de mentoria, você falou de imersão. Você acha que tudo isso foi quem preparou a Iva de hoje para estar onde ela está? E que conselho você deixaria para as pessoas que estão nesse momento também? Porque é aquilo que eu falei para você, a gente, como mulher, a gente tem mais essa responsabilidade da casa, Tem. né? E a responsabilidade de entregar igualmente no trabalho. Então, fala um pouquinho do que você acha que as pessoas devem buscar esses apoios, né? E até mesmo com psicólogo, se for necessário. Sim, com certeza. A resposta é com certeza você tem que estar nesses ambientes. O que me trouxe para estar nas redes sociais, o que me trouxe a Safira onde ela é, o que trouxe um dia a palestrar, o que me trouxe um dia a dar uma aula, foi esse ambiente que eu estive. Se esse ambiente se eles não falassem para mim, vai, Iva, você consegue. Vai lá dar uma aula, vai lá palestrar, porque no meu fundo eu perguntei, será que eu sou capaz? Será a gente se boicota, né? A gente se boicota. A síndrome da impostora. Nossa, eu nunca palestrei, eu tô tremendo, eu tremia antes. Eu falava pra todo mundo, eu tô tremendo, tô morrendo de medo, eu não sei, eu vou gaguejar, não sei, sabe? Então a gente se sabota. Sim. E daí assim, uma pessoa falou pra mim, olha o que ela falou pra mim. Iva, se te escolheram, alguma coisa de bom você tem. Falei, nossa! Profundo, hein? Me achei. Falei, então alguma coisa eu tenho para passar para essas pessoas, senão eu poderia, porque tem várias pessoas que eles poderiam ter escolhido, mas eles me escolheram, porque eu parecia que assim, só tinha a Iva, então escolheram a Iva, mas assim, não. É porque você tinha uma mensagem. Eu tinha alguma mensagem, alguma coisa que eu poderia passar, né, de repente o meu jeito de expressar. Então eu falei, eu fui a escolhida. E toda uma história que você carrega, né? Então... Porque, apesar desse rostinho bonitinho, o amor tem muita história. Muitos anos de vida. Então, só, né, finalizando. Sim, então, assim, esse ambiente de estar com empresários, de estar com outras pessoas, né, que fazem parte do teu ambiente, faz bem. Então, por que na loja eu faço tantos cursos, faço tantos eventos? Porque eu quero que as artesãs estejam com as artesãs. Criar um ecossistema. Porque elas precisam delas. E assim, tão lindo ver histórias delas depois que elas se conheceram por causa da Safira, por causa das lives da Safira. E elas formaram um grupo de amizade, elas são bem gratas a nós, sabe? E foi por causa das suas lives, eu conheci tal pessoa, hoje nós somos amigas. Quando eu preciso dela, a gente se liga, a gente conversa, toma um café, porque a gente estava precisando disso. Então, a gente nunca sabe quando a gente está precisando, só quando a gente se propõe ir nesses lugares. Porque é difícil a gente se propor ir. Até a gente descobrir que a gente precisa, é um longo caminho. Nossa, né? É um longo caminho. Porque eu vejo as pessoas falar, meu marido não deixa, eu não quero ir. Porque aprender tudo de novo. Tem que pegar um ônibus, tem que fazer isso. Então, assim, é difícil para algumas pessoas. Sim. Mas quando você tá lá, você começa a viver aquilo, você não quer mais sair desse mundo. Né? Entra na veia. Entra na veia. Daí tem gente que fala, nossa, Iva, eu fui picada pelo mosquitinho, mas é verdade. Quantas clientes eu via tímida, sabe? Quietas, não usando uma peça. Hoje em dia elas usam uma peça. Tem orgulho da peça que fazem, postam, mostram. Por quê? Porque um dia elas estavam num ambiente que fizeram bem e incentivaram ela a fazer o melhor, dar o melhor dela. Porque a gente precisa desse incentivo. De vez em quando a gente não tem em casa. Sim. Mas tem das pessoas do mesmo ambiente. E na grande maioria das vezes, esses incentivos vêm de fora. De fora. E nem sempre dentro de casa. Então, por isso que quando eu, em 2018, comecei a fazer os cursos, eu vi o quanto eu estava feliz lá, quanto me fazia bem. Por que a gente quer voltar para aquele mundo? Não quero mais aquele mundo. Eu falo que depois que a mente expande, ela não volta mais para o mesmo tamanho, não volta mais para o mesmo lugar. Não importa o que você faça, né? Mas a gente não... Primeiro que a gente já não quer.
É uma Não. escolha, É, né? é. Esse lugar já não me cabe mais. Bem isso. Né? E eu não quero mais passar por isso. Isso é muito grandioso. É. E dividir toda essa experiência com outras pessoas e mostrar para essas pessoas pegar na mão e dizer, vem que é possível, isso só mostra o tamanho da tua grandeza como pessoa, como empresária, como líder, né? É. Porque, querendo ou não, você é uma grande liderança nesse meio, né? Uhum. E falando de liderança, eu queria te fazer uma perguntinha. Como que você acha que as pessoas se descobrem? E quais as características que uma pessoa tem que ter para se tornar uma líder como você se tornou dentro do teu ambiente em que você vive, em que você transita? Porque hoje você é uma liderança. Quando você é chamada para palestrar, é porque você realmente tem algo a dizer, Comunicar. você tem experiências a ser passada. Que características você acha? Até porque tem muita gente que tem e não sabe, né? Ah, como você mesmo no começo, né? Ah, será que eu posso? Mas as características, elas são muito únicas, né? Todo líder tem a mesma característica. Podem seguir caminhos diferentes, mas a característica é a mesma. O que você acha que são essas características que te definem hoje nesse ponto? Nessa parte eu acredito muito na comunicação, né? Então, para você tornar um líder, tornar uma referência, você tem que saber se comunicar. Então, quando você não sabe expressar o que você sente, o que você quer falar para uma pessoa, isso pode ir por água abaixo, né? De vez em quando, assim, você quer expressar algo, mas você expressa de uma maneira errada, vem as brigas, vem um colaborador que não te entende, que fica chateado. Então, para você tornar um bom líder, você tem que ter uma boa comunicação. Você tem que saber se expressar. E com muita sinceridade. Eu acho que a nossa comunicação vai bem de dentro do coração. Vem o que você está sentindo, com muita transparência. E, assim, é muito real, assim, o que eu vivo na parte de transparência, na parte de comunicação. Então, depois que eu comecei a me comunicar mais, ter esses relacionamentos, né? Não ter vergonha de me comunicar, né? Porque a gente poderia passar no restaurante e dar um oizinho só. Podia, né? Falar, oi. Sim. Podia ser uma pessoa invisível, mas a gente não escolheu ser uma pessoa invisível, a gente escolheu dar voz. Então, quando a gente fala assim, ruído, bom né? dia, né? Bom dia. Então, você quer dar voz. Então, você está aprendendo a se comunicar. Então, quando eu aprendi que a comunicação não é só um bom dia, mas é um bom dia, né? Então, as pessoas querem estar do seu lado porque você traz coisas boas. Então, quando você sabe se comunicar, então você consegue liderar, né? Liderar as pessoas que estão ao seu redor, liderar as pessoas que querem estar com você, que querem te escutar. Então, para mim, sim, comunicação é muito importante, tanto pessoal como profissional. Então, quando você consegue comunicar com seus filhos, com seu marido, tudo flui. Quantas pessoas eu escuto, né? Ai, só eu brigo, porque ele não me entende, porque é isso, porque é aquilo. Porque tem que ter a parte da comunicação. Sim. O ruído no atrapalha. meio, ele não passa, chega no outro sem passar a mensagem que você gostaria que chegasse, né? Eu sempre falo, não é o que você diz, mas como você diz, né? Eu falo, né, para as pessoas, meu marido fala para as pessoas que trabalham comigo, fala assim, não sei se isso vai fazer sentido para você, mas eu preciso falar isso. Preciso que você me ouça. Porque isso, tipo, me faz um bem poder expressar, porque quando eu fico guardada aqui, não começa a formar um nó? Sim. Forma um nó, daí na hora que você vai falar uma coisa, você joga. Você não fala, você joga, você gosta, você fala coisas que você tá por aqui. Porque ela vem com emoção. Né? Porque você já não aguenta mais aquilo. Quando você resolve aquilo, né, de imediato, aconteceu isso, você já fala, ele não tem tanto peso, né? Até porque às vezes a pessoa falou do outro lado, eu vejo isso muito na minha equipe. Né? Eu sempre falo assim, gente, não deixem as coisas tomarem uma proporção desnecessária. Aconteceu algo, chama o colega no quarto. Cara, não gostei de como você falou. Às vezes a pessoa nem percebeu que falou daquele formato, né? Bem isso. De repente a pessoa não estava um bom dia. Nem todo mundo tá no bom dia, aí tá tudo bem, né? Eu acho que a gente só tem que ter esse olhar mais cuidadoso, né? Até quando você fala de equipe, quando você fala de liderança. Iva, mas me diz uma coisa, você tem esses 300 milhões de coisas que você faz, né?
olhando para Iva hoje, você ainda tem alguma coisa que você fala assim, cara, eu ainda quero fazer isso. Eu ainda tenho, o meu maior sonho é isso daqui. Você tem isso claro hoje ou você pensa, não, aqui já tá bom, vou administrar? Como é que fica essa mente inquieta aí? A mente inquieta. Claro que tenho sonhos. Hoje o meu sonho maior é minha própria casa, né? Então eu acho de novo, né? Então, assim, enquanto não tiver, acho que a minha mente não vai estar quieta. E, assim, o meu sonho maior também é fazer as empresas crescerem muito mais do que elas são, sabe? Então, fazer elas prosperarem mais, entender que um dia elas podem seguir sozinhas mesmo, sem eu estar lá. Então, a gente está trabalhando para isso. Então, por isso tem as consultorias, mentorias, para nos ajudar a um dia, né, ter as lojas já andando sozinhas, né? Que nem você falou, é difícil delegar, é difícil deixar sozinho, porque depende Mas a muito da gente precisa ainda. também. É. Senão a gente vira funcionário da nossa própria empresa. Hoje em dia eu sou isso, né? Porque, tipo, a gente chego cedo, vou embora tarde. Mas é porque eu estou dando o meu melhor nesse momento para um dia ele andar Você está sozinho. preparando a base. Tô me preparando para um dia poder ter mais qualidade de vida, porque hoje realmente minha vida é uma correria. Mas eu gosto dessa correria, não reclamo, eu gosto. Todo mundo fala para mim, mas como você dá conta de tudo? Eu não sei, eu acho que quando eu paro eu durmo. Enquanto eu tô com a mente, eu falo assim, eu queria tanto. Sabe qual é o meu sonho, Iva? Eu acordar no meio da noite e a minha mente simplesmente não pensar em absolutamente nada. Né? Porque eu acordo e já penso assim, caramba, por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Por que eu falo, cara, mente, dá pra você ficar quieta só um pouquinho, né? Aí às vezes eu ponho um fone de ouvido no meio da noite para que a minha mente se acalme, porque ali ela quer criar empresa, ali ela quer fechar empresa, ali ela quer tomar decisões. Cara, são 3 da manhã, né? Aquieta essa mente, né? Eu acho que a gente que tem a mente inquieta. Eu falo assim, deve ser tão gostoso você acordar e não ter nada na mente. Não sou eu. Não é, mas eu acho que a gente adoece. Não, hoje não eu fui pegar minha filha, né, pra levar ela no inglês. Ela, mãe, deixa, eu preciso fazer uma lição que eu não terminei. E daí ela começou a fazer no carro mesmo. Daí me veio um sono, né, parar. Daí eu falei, eu vou dar uma cochilada, filha. Quando você terminar, você me chama. Mas foi um sono tão profundo, de 5 minutos. Sabe que eu fui... Nossa, foi um sono... Daí ela me chamou e eu acordei assim. Falei, meu Deus, eu dormi de verdade. Em 5 minutinhos. Você não sabe o que eu já fiz. Eu dormi dentro da máquina de ressonância. Meu Deus. A moça ficou chocada. Ela falou, eu acho que você é a primeira pessoa na vida que eu vejo dormir dentro de uma máquina de ressonância. Eu falei, meu amor, você não tá entendendo? Aquele barulhinho me tirou o barulho da minha cabeça normal. É porque aquele... Eu falei, cara, aqui é muito bom. Vou ficar por aqui mesmo. Dormir Vou comprar uma máquina, daqui a pouco tem a Maria uma máquina no quarto dela. Uma máquina de ressonância dentro de casa para poder dormir com a mente tranquila. Mas, Iva, eu queria te fazer uma pergunta. Se a Iva, aquela menina que começou lá com os pais, né? Começou, vamos falar aqui chão de fábrica, né? Aprendendo desde limpar, desde organizar, aquela menina que veio destrinchando tudo isso. Sentasse hoje do lado da Iva empresária, o que ela diria para a Iva de hoje? A Iva de hoje diria para aquela menina. E o que a Iva empresária pode deixar de mensagem para aquelas mulheres que também estão querendo empreender, mas que estão naquele momento de dúvida, porque empreender sempre gera dúvida. Não adianta as pessoas dizerem, eu tenho certeza absoluta. Ninguém nunca tem certeza absoluta. Tem umas que travam pelo medo e outras vão com medo mesmo. Mas se você tivesse que deixar uma mensagem para essas mulheres que têm esse medo, que diferentemente de você que foi buscar ajuda, né, as mentorias e tudo que você contou para nós, o que a Iva empresária falaria para a Iva mais jovenzinha e o que a Iva empresária falaria para as empresárias que estão nos ouvindo? A Iva, né? A Iva hoje falaria para Ivazinha, né, do passado. Não, a Iva do passado, né? Falaria para a Iva eu falaria para ela que teria muito orgulho da Iva que ela se transformou, né? Que aonde ela está, como ela chegou, como ela foi persistente nesse caminho, nesse processo. A Iva
pequena, nunca fui sonhadora, porque nunca meus pais me incentivaram a sonhar alto, ter negócios, sabe? Era só trabalhar e ter o dinheirinho e pagar as contas. Era esse, né, o meu ideal. Era trabalhar, ter meu dinheirinho e pagar minhas contas. Mas agora para você empresária, mas quando eu entendi que estar em ambiente certo, com pessoas certas, te fazem ir lá pro alto. Te faz incentivo a você tomar decisões que você nem imagina que você teria coragem um dia de tomar. Então, quando eu decidi fazer um curso em 2018, foi uma pessoa que me incentivou. A Rô, ela trabalha comigo até hoje. Eu vi ela fazendo o curso, eu vi a mudança dela depois de uma imersão de 3 dias. Eu falei, não, eu quero isso. Eu quero isso na minha vida. Foi aonde eu decidi a também transformar minha vida. Então, se você está nos ambientes certos, com pessoas certas, as pessoas podem te levar para o outro patamar. Então, se você tem coragem de mudar a sua vida, mas também tem que ter coragem e muita persistência, né? Tem que ser muito resiliente, porque tem coisa que vai dar certo, tem coisa que vai dar errado, a gente não pode desistir, né? Então, se você é capaz de tomar decisões e ter uma saúde mental, porque tem que ter uma saúde mental, um equilíbrio de equilibrar o certo, o errado, decisões. Pode ter certeza que o teu negócio, né, tua empresa pode dar muito certo. Mas se você não é segura, se você sempre tá com o pé atrás, ai, não vai dar certo, ai, não sei o que fazer. Primeiro, cuide da tua saúde mental, cuide de você. Se leve primeiro, né? Cuide de você para depois você empreender. Por de repente o negócio não deu certo porque você não acreditou que não estava pronta. Não digo o momento perfeito, tudo perfeito, mas você pronta, decidida assim, agora eu quero. Porque se eu ficar colocando, né, sendo muito negativa no nosso negócio, é o que a gente fala, né? Se a gente é muito negativa, ai, eu não sei, ai, é porque é culpa da política, é culpa do local, é porque é culpa do aluguel, porque é culpa, né? A gente sempre culpar alguém, as coisas não vão fluir. É a gente ser protagonista da nossa própria trajetória. Com certeza, essa é a palavra, essa frase perfeita. É você construir. Eu falo assim, o empreendedor, ele constrói o barco no meio do mar, filha. Sim. Né? Constrói paraquedas depois de pular do avião. É isso. Assim, o momento certo é o momento agora. Né? Com certeza. Nunca vai ter aquela coisa perfeita. Eu gosto de uma frase que fala assim, antes feito que bem feito. Né? É isso. Porque o aprimoramento vai na nossa caminhada. Vai. E a excelência nós nunca vamos chegar. Então por isso eu falo assim, não precisa ser perfeito, não precisa você estudar e quero estudar todos os cursos para depois abrir minha empresa. Mas você entender que tem desafios, que você tem que assumir esses desafios, então você tá pronto. Bora, eu tô pronta porque der certo, que der errado. Reconstituir, né? Ter que levantar. Não ter medo de voltar. Não ter vergonha de falar, não deu certo. Sim. Eu desisti. Entendeu? Então, é isso você ser um empresário de sucesso. É você ser transparente com você mesmo. Falar, agora estou preparado para o que der e que vier. É ter uma mentalidade forte. Tem que ter, porque é isso. De vez em quando eu olho, assim, as meninas, assim, fazendo peças maravilhosas, lindas, revendedores que vendem muito bem, falando, ai, eu não sei vender... Ai, eu não sei falar. Ai, eu não sei tirar foto. Sabe? Ai, porque eu não posso. Ai, porque eu não quero. Ai, porque... Sabe? Então, assim, quando a gente começa fazendo muitas desculpas, né? A gente trava. E uma frase que eu falo para algumas pessoas, nem todo mundo gosta, né? Que a gente já deve ter escutado, né? Adulto faz o que precisa ser feito. Criança faz o que gosta. Então, quando eu falo isso, tem gente que fica chateada comigo, mas eu entendo. Mas é criança que fica chateada com o que você fala, porque adulto vai entender perfeitamente essa fala. Né? Nem sempre a gente quer acordar 5 horas, nem sempre eu quero estar até 9 horas sempre não, meu na amor, empresa. Nunca queremos acordar às 5 da manhã. Né? Mas é necessário. Necessário. Construir sonhos requer responsabilidade. Sim. Eu sempre falo isso, essa fala é perfeita. Eu acho que essa fala, para fechar esse nosso podcast, é o que precisava. Porque realmente, criança faz o que gosta. E o adulto faz o que é necessário. E assim, muito bacana a tua história, Iva. Muito bacana você dividir. Porque eu queria muito que tu contasse, principalmente essa parte de viver o centro histórico, de empreender no centro histórico, essa tua parte que passamos pela pandemia, momentos difíceis, decisões difíceis, essa parte de você
abrir outra empresa, porque eu também sou meio louca assim. Você também, né? Eu perguntei, né? Daí eu falei, Maria, é porque da meia-noite às 6 horas da manhã a gente não tem que fazer, né? É muito legal quando a Maria falou isso pra mim. É que meia-noite até às 6 a gente não dorme, né? Eu tinha que arranjar alguma coisa, eu achei o máximo. Mas é isso, Iva, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Fã, meu amor, eu e também. ainda só fortaleceu ainda mais. Muito obrigada, que Deus abençoe. Deixa tuas redes sociais pro pessoal conhecer. Quem não conhece, né? Porque poucas pessoas não conhecem, né? Mas fala aí pra nós. Tem o meu pessoal, Iva Kwan. É Iva Kwan. IVAKWAN. O da Safira, Safira Armarinhos. É uma loja de artesanato e armarinhos. E as semijoias agora, ivakwan.acessórios. Maravilha. Bom, pessoal, então vamos seguir a Iva em todas as suas redes sociais. Conhecer não só os produtos que ela vende, mas toda a história que tem por trás de cada empresa que ela abriu. E aqui fica o meu convite para vocês. Sigam a gente nas redes sociais. Sim. Sabe aquela pessoa que está em cima do muro, não sabe se investe ou se compra uma bicicleta? Manda esses podcasts para eles, porque com certeza, depois de algum desses podcasts que a gente só fala sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre desafios, sobre se autodesafiar, eu tenho certeza que essa pessoa vai sair de cima do muro rapidinho. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos assistir e continuem nos acompanhando em mais episódios. Muito obrigada, tá? Obrigada, Maria. Obrigada pelo convite. Amei a nossa conversa, tá bom? Demais. Cara, que história show! Já se ele vai dizer, adorei.